fica de olho nessas questões, trazendo desdobramentos na parte de tarde. No meio disso saiu nova pesquisa, queridos e queridas, BTG Nexus, uma pesquisa que exclui, né, nomes ali mais à esquerda, como a Samara, da Unidade Popular. A pesquisa Datafolha foi, gente? Datafolha colocou a Samara, colocou uma série de figuras à esquerda, né? A pesquisa Datafolha é essa, por exemplo. Então bota ali, até o Rui Costa Pimenta aparece, né, na pesquisa Datafolha. Tá ali embaixo com 1%, Samara Martins da UP com 3%. Nesse caso aqui da pesquisa Nexus de hoje, tá mais atual e não coloca esses nomes à esquerda. Sintomático, mas é o que tem em mãos, é o que temos em mãos, e o quadro é que o Lula lidera de qualquer forma, né? Você vê aqui meio que estancou um pouco a queda do Flávio Bolsonaro, e o presidente Lula ainda tem certa dificuldade de romper esse teto aí dos 47, ele chega até 49 num cenário sem o Flávio Bolsonaro, o que sugere, né, uma ainda persistente competitividade do candidato aí da extrema-direita. Então, no cenário 1, com o Flávio Bolsonaro, Lula, isso de primeiro... Ai, gente, era para ser primeiro turno. Vamos ver o primeiro turno. Cenário de primeiro turno, que é o que está em mãos, né? Cenário do segundo turno é outra eleição, uma coisa até um pouco mais fictícia de se analisar, porque o segundo turno vai depender de como for o primeiro, né? Nesse momento fala assim, segundo turno, para ver qual candidato pode ser mais competitivo contra o presidente Lula. Fora isso, não tem muito interesse em olhar a pesquisa para o segundo turno, viu? O Rudahit, nosso queridíssimo, detesta as pesquisas do segundo turno, que ele entende que são usadas meramente para manipulação. Mas tem coisa que dá para extrair, entendo eu, adequadas, né? Com cautela, sempre. Bom, Lula aqui no cenário 1 tem 40% de intenções de voto, caiu 1%. Flávio Bolsonaro caiu 1% também em relação à última pesquisa, tá ali na casa dos 35%. Talvez tenha conseguido estancar a sangria, né? Acabou pontuando melhor que os demais candidatos. Mas os três cenários aqui mostraram apenas o Flávio Bolsonaro, né? No quadro espontâneo ali, onde as pessoas têm que lembrar os nomes, o Flávio aparece com 26% de intenções de voto. Espontânea, né? Fala qual candidato você vai votar. A pessoa tem que lembrar e colocar, não é apresentado para ela uma lista. E é interessante esse número, porque ali na coluna da direita, né, aí o Flávio está com 26% de intenções de voto. Não subiu nem desceu, mas talvez a gente tenha aí o tamanho do eleitorado bolsonarista nesse momento, gente. Entre 25, o bolsonarismo aí, porta de quartel, bebedor de detergente, né? Tô sendo irônico, mas estou dizendo o eleitorado fiel do bolsonarismo. É o que está se desenhando um pouco nesse contexto todo. E, enfim, o que muda do cenário do primeiro cenário para o segundo é quase nada, né? Bom, colocaram outros candidatos à direita aqui, o que acontece é que o Renan Santos pede 1% de intenção de voto. Os nanicos estão disputando mais entre si do que conseguindo votos do Flávio Bolsonaro. A gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa pesquisa com o queridíssimo Cláudio Couto, muito possivelmente com o André César também, mas esses destaques podem ser colocados, né? Lula meio que bateu no teto, mas favoritíssimo. Flávio Bolsonaro parou de cair, mas não é que tem muita condição de voltar a crescer, né, minha gente? Isso que você tem observado. Essa pesquisa foi feita entre os dias 22 e 24 de maio, então pegou ali 10 dias depois do áudio do Flávio Vorcaro. E aí, talvez eles já tenham conseguido, no mínimo, contornar um pouco essa história, né, com as crises e tal. O problema é que a situação continua sendo investigada. O problema é para o Flávio Bolsonaro, né? Para o Brasil, não. E nesse contexto, o Flávio Bolsonaro está indo para os Estados Unidos, queridos e queridas. Embarcou ontem por ali, não tem nem muita garantia de que ele vai conseguir encontrar o Trump, né? Metrópolis gravou ele ali no aeroporto, quer ver? Aí ele faz vídeo dizendo que está usando colete à prova de bala, aquelas coisas todas que eles usam para aparecer, né? Então tá aí o Flávio Bolsonaro embarcando, deve ter pedido licença para o Senado, viu? Porque senão também toma falta e tal. E o Mário Frias entrou numa fria, né, por não pedir licença. Em tese ele voltava ontem para o Brasil, o Mário Frias, acusado de rachadinha no caso. E o Flávio vai tentar uma foto com o Trump. Não vai ser recebido como chefe de Estado, porque ele não é. Eu diria que vai ser uma foto meio escanteado, viu? Meio escanteado ali, se conseguir, porque se não conseguir vai pagar um mico, minha gente. Esse que é o contexto por aí, né? Tá tentando acenar justamente para aqueles 25% bolsonaristas do Brasil, né? Tentando manter aí a mobilização em torno do nome dele. Se conseguir a foto, tende a funcionar, mas nada que vai alterar o quadro, conseguir votos para ele, né? Porque ele consegue, em parte, estancar a sangria. Vamos ver. Isso se conseguir a foto, depende da circunstância da foto.
Mas eles perderam o trunfo, né, de dizer que o candidato de direita é o único que pode negociar com o Trump. Acabou essa perspectiva na opinião pública. Bom, no meio disso, continuam as investigações, queridos e queridas. A PF está investigando agora um fundo bilionário nas Bahamas, que é ligado ao Vorcaro e ao dono do grupo Entre Investimentos. Como diz a própria matéria do jornal o Globo, foi justamente a Entre Investimentos que intermediou e transferiu os 61 milhões de reais dados pelo Vorcaro ao Flávio para, em tese, bancar o filme do Dark Horse, né? O Azarão, a biografia propagandística e falsa do Flávio Jesus do céu, do Jair Bolsonaro. É tanto Bolsonaro, minha gente, Flávio Eduardo, Jair Renan, Laurinha que nem entra na política, porque confunde a cabeça do apresentador aqui. Aliás, deve ser a única que presta dessa família. Impressionante. Mas também não vou falar muito, porque às vezes você bota a mão no fogo e se dá mal, né? Bom, aqui vocês podem ver em mensagens divulgadas pela Intercept justamente esse ponto, né, de que essa empresa Entre Investimentos que era usada para o envio de dinheiro. Então, lá em fevereiro de 2025, data das primeiras parcelas pagas pelo Vorcaro para o filme do Bolsonaro, o Zetel escreve às 2 da tarde para o Vorcaro e diz: filme, estou tentando desde ontem pagar para o filme, né? Câmbio do Master criando caso, já mandei 1.000 documentos meus. Paga para quem? Vamos fazer via Entre, diz o Vorcaro em resposta ao cunhado Zetel. O Zetel que é doador de campanha do Bolsonaro, e parece que a delação dele está indo por água abaixo, né? Um pouco parecido com a do Vorcaro, apesar que há informações meio vagas, mas existentes, de que estão retomando a delação do Vorcaro. Agora, esse grupo Entre, né, que o Vorcaro menciona ali, então ele fala, vamos fazer via Entre o quê? Entre Investimentos, que é essa empresa vinculada a um fundo nas Bahamas, que aí é paraíso fiscal, né? A gente tem mencionado aqui essa história dos fundos, que compram os fundos, que estão vinculados a diferentes empresas, com diferentes sócios, uma teia, né? Que é feita, na verdade, entende-se, para ocultar operações e recursos. É o modus operandi do Vorcaro, né? Esconder esse dinheiro através desse tanto de fundo e investimento e tal, e aí pegam paraíso fiscal nas Bahamas, um fundo lá das Bahamas que tem envolvimento com esse grupo Entre Investimentos, o que foi usado para pagar o filme do Jair Bolsonaro, né? Bom, vamos fazer via Entre, disse o Vorcaro. O Zetel responde, meu sonho, posso pedir para o Minas? Minas é um cara ali que articula nos Estados Unidos a favor do Vorcaro, né? O Vorcaro responde, pode, manda a grana, isso. Responde o Zetel, paga para quem paga lá fora, um fundo, disse ele ali, o Zetel. E vem. As investigações continuam, né? Meio sigilosas ainda, não é fácil investigar esse tipo de coisa, podemos dizer, mas, enfim, que seja investigado devidamente. Vou chamar para cá nosso queridíssimo Cláudio Couto, que temos todas essas movimentações, queridos e queridas, se ele já está na área, a gente pode ir a fundo em todos esses dados que eu coloquei agora e outros também, né? Antes de tudo, colabore também, queridos e queridas, Pixão, Superchat, likes com o nosso jornal, e o jornal vai seguir colaborando com a opinião pública brasileira, né? Com a ajuda de especialistas de primeiríssima linha, como nosso professor queridíssimo. Buenos dias, meu caro. Como anda? Não consigo te colocar. Calma aí. Jesus amado, o que está acontecendo? Foi. Agora foi. Bom dia, Rafa. Tudo tranquilo? Tudo 10, meu caro. E, bom, vamos começar pelo Flávio, caro professor, que a gente está falando por aí. Como que você vê a saída para os Estados Unidos? Não consegue reverter a crise, né? Não consegue reverter a crise, mas vai tentar acenar para o eleitorado bolsonarista, né? Tende a funcionar, professor? Como que você avalia essa jogada aqui do Flávio? Olha, pode ter algum efeito, mas eu acho que tende a ser um efeito marginal nesse momento, né? Primeiro precisa ver se ele vai conseguir de fato, né, essa reunião que ele deseja tanto com o Donald Trump, né? Se ele conseguir, claro que isso tem um impacto um pouco maior, né? Porque afinal de contas mostra que ele goza de um certo prestígio, né? De uma certa